momento, então, compartilhando os nossos slides aqui da nossa live. Vamos maximizar para que possamos repassar as informações. Segue aqui, então, nosso endereço, e-mail comunicação@gmail.com. O Instagram é Instituto RMC, Instituto _RMC. Houve um erro de digitação, que está na outra linha. Nos adicionem, por favor, no Instagram, @Instituto _RMC. Adicionem nosso canal no YouTube, por gentileza. Nosso canal no YouTube, Master Trainer Paulo Ricardo, é Master Trainer Paulo Ricardo. Conto com vocês lá no YouTube. Quem escreveu aqui no chat? Alguém escreveu? Júlia, não? Direto? Tudo tranquilo. Senhores, a nossa live de hoje, ela trata da Lei 13.954 de 2019. Que lei é essa? Para quem é da Brigada Militar, curiosidade, a Lei 13.954 do ano de 2019, ela trata da reforma da Previdência e do tempo de serviço militar. Paulo Ricardo, eu sou da Brigada Militar, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver tudo. Se você perguntar hoje para um soldado da Brigada Militar, para um sargento, e às vezes até para um oficial da Brigada Militar, qual é o tempo de serviço que eu terei que cumprir? O que é pedágio? Eu só conheço o pedágio da Freeway, das vias federais no Rio Grande do Sul. Será que o que é esse tal de pedágio que eu terei que pagar se eu sou um jovem soldado da Brigada Militar? Vamos tirar estas e outras dúvidas a partir deste momento, por força da Lei 13.954 do ano de 2019. O que prevê, inicialmente, para que nós possamos entender, o que prevê a Lei 10.990 do ano de 1997? Todos sabemos, não só os jovens que estão estudando aqui para ingressar na Brigada Militar, como meus colegas brigadianos que estão aqui assistindo, que o que prevê a Lei 10.990 no artigo 105, a transferência para a reserva remunerada a pedido será concedida mediante requerimento ao servidor militar que conte com no mínimo 30 anos de serviço se homem e 25 anos se mulher. Isto está com risco no meio do texto. Por que está com risco no meio do texto? Isto se chama legislação compilada. Quando eu quero acessar uma lei com as alterações da legislação, eu vou lá no site do governo federal ou eu vou no site, no nosso caso aqui na lei estadual, www.al de Assembleia Legislativa.rs de Rio Grande do Sul.gov.br e clico no número da legislação, Lei 10.990. Vai baixar o texto e você põe a opção legislação compilada. Por que compilada? Porque ele vai vir com o texto anterior, que ele está com risco no meio, então quer dizer que isso aqui era a redação anterior, e depois ele vai vir com o texto atual, que é o que está transcrito aqui embaixo, que foi alterado pela Lei 15.454 de 2020, lei estadual. Eu não preciso saber o número dessa lei. O número dessa lei ele está no próprio texto da legislação da Lei 10.990. Então, observem que no texto anterior, no artigo 105 da Lei 10.990, ele previa que o tempo para a reserva remunerada era de 30 anos de serviço se homem e 25 anos se mulher. Aí o legislador estadual edita a Lei 15.454 de 2020 e nesta lei, no inciso 6, ele diz que o artigo 5 da Lei 10.990 de 97 passa a ter a seguinte redação: a transferência para a reserva remunerada a pedido será concedida mediante requerimento ao servidor militar que tenha preenchido os requisitos legais do tempo de contribuição. Para quem está estudando para ingressar na Brigada Militar, saiba que eu tenho a transferência para a reserva remunerada a pedido e eu tenho a transferência para a reserva remunerada ex officio. Como ela é ex officio, quer dizer que ela é compulsória, ela foge da vontade do servidor. Quando é a pedido, quer dizer que o servidor interpõe um procedimento administrativo no comando ao qual ele serve e, de forma escalonada, o comando encaminha, encadeia, né, de comando. Ele serve num batalhão
lá em Barão de Triunfo, conforme a colega me informou para mim aqui que reside, ele vai lá para o comando, para o batalhão dela, vai para o comando regional envia o departamento administrativo de forma online, não, de forma física, os processos de reserva são de forma física e é analisado. Mas, Paulo, o que alterou aqui, então, no artigo 105? Vocês devem ter visto, em algum momento da vida, algum filme que trata da história de Jesus Cristo. O que Pilatos fez? Ele lavou as mãos. A Assembleia Legislativa, ela tem vários deputados que nós presumimos serem pessoas bem capacitadas, e eles poderiam ter melhorado esta redação do artigo 105. Tá, mas quem é que está dizendo isso, Paulo? Quem está dizendo sou eu, de forma respeitosa. Você está vendo o seu tempo de serviço aqui, brigadiano, que está assistindo a live, que já está na Brigada Militar, porque o artigo 105 ele falava que era 30 anos de serviço se homem e 25 para mulheres. Você já sabia o seu tempo de serviço. Aí o legislador diz assim, que a transferência será feita a pedido, mediante requerimento, desde que tenha preenchido os tempos legais de contribuição. Ah, mas e agora? Se a mulher era 25 anos, ela é 30 ou ela é 35? E o homem era 30 ou é 35? Eles fizeram conforme Pilatos, lavei as minhas mãos, preenchido os requisitos legais do tempo de contribuição. Paulo, mas eu estou estudando para ingressar na Brigada Militar e aqui falava que era 25 para mulher e 30 para homem. Pois é, mas o texto da Lei 10.990, ele fala agora, preenchidos os requisitos legais do tempo de contribuição. Mas aonde está isso? Essa Lei 10.454 de 2020, ela altera a Lei 10.990 e traz essa redação. Este é o texto atual que está na Lei 10.990. Paulo, você falou, mas não me disse nada. Então, vamos progredir para que nós venhamos entender. Neste momento, no artigo 105, eu não sei qual é o tempo do homem, nem qual é o tempo da mulher, e nem sei qual é o tempo que eu, jovem soldado da Brigada Militar, que estou assistindo essa live, deverei cumprir. Então, nós vamos avançar aqui para que nós possamos entender um pouquinho melhor. A Lei 10.990, ela também traz no artigo 4.1 que o tempo de efetivo serviço é o tempo de computado dia a dia entre a inclusão ou nomeação e a data limite estabelecida para a contagem ou data de desligamento do serviço ativo, mesmo que tal tempo seja parcelado. Então, o tempo de efetivo serviço, para quem está estudando para ingressar na Brigada Militar, desde que você foi aprovado no concurso, foi convocado para se apresentar na escola de formação, é o dia a dia prestado na instituição até o desligamento efetivo da Brigada Militar. Eu posso protocolar hoje um processo de aposentadoria lá em Barão de Triunfo, conforme serve a colega aqui. Eu esqueci o nome dela, Elisiane. Por favor, confirma para mim aqui no chat, só para eu não esquecer. É que eu conversei com ela e mentalizei a cidade, eu não mentalizei o nome. Então, desde que eu incluí na Brigada Militar, esse é o meu tempo de efetivo serviço, certo? Eu tenho uma diferença de tempo de efetivo serviço para tempo de anos de serviço. O que é anos de serviço? Deixa eu ver o que ela colocou no site. Daiana de Barão do Triunfo. Obrigado, Dai. O que é os anos de serviço? É a expressão que designa o tempo de efetivo serviço, que fala o artigo 141, com os seguintes acréscimos. Ou seja, anos de serviço é o efetivo serviço do artigo 141 acrescido do inciso 1 do artigo 142. O que explica o inciso 1? É o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal prestado pelo servidor militar anteriormente à sua inclusão na Brigada Militar. Matrícula, nomeação ou reinclusão na Brigada. Paulo, o que é reinclusão? Um jovem soldado pode ter servido aí na Brigada Militar aos 18 anos, aos 22 fez um concurso de uma prefeitura municipal, ele pediu o desligamento e aí depois ele retorna. Isso é uma espécie de reinclusão, para que nós venhamos a entender. Acrescido do tempo de serviço de que trata a Lei 7057 de 76. Essa lei aqui, ela fala dos averbamentos do tempo de serviço. Então, eu tenho aqui o tempo de efetivo serviço e o tempo de anos de serviço. Paulo, por que os anos de serviço são importantes? Por exemplo,
os meninos que vão entrar na Brigada Militar e servir nas Forças Armadas, ele tem o tempo de serviço federal. Este tempo ele é computável como tempo militar. Como tempo militar. Se eu desempenhasse função no INSS, ele entra também como seletista. Né? Ele pode averbar esse tempo e computar como anos de serviço, e não como efetivo serviço. Então, essa é a diferença do tempo de efetivo serviço para o ano de serviço. Se eu averbei um tempo de serviço prestado às Forças Armadas, vou dar um exemplo. Esta pessoa que está falando com você, o Sargento Paulo Ricardo, ingressou na Brigada Militar em 93 e tinha 5 anos de serviço prestado à Marinha de Guerra. Eu me apresentei à Brigada Militar, concluí o curso de soldado em 93, me formei ao final de 93 e de imediato pedi o averbamento de tempo público federal, com 5 anos. Então, meus colegas da Brigada Militar tinham 1 ano de serviço e eu tinha 6 anos de serviço. Esta era a informação, porque eu averbei 5 anos de serviço prestado às Forças Armadas. E ainda eu tinha 3 anos e meio de CLT, de carteira assinada, que também averbei, e ele entrou dentro dos anos de serviço. Paulo Ricardo, por que você está explicando isso detalhadamente? Porque quando eu chegar na contagem dos anos de serviço agora, decorrente da reforma previdenciária, você tem que entender bem essa diferença do tempo de efetivo serviço, dos anos de serviço, porque a tua Lei 10.990, ela é silenciosa quanto a isso. Ela só diz que desde que tu tenha preenchido os requisitos legais do tempo de contribuição. E aí você fica pipocando, tentando buscar essa informação e não consegue buscar essa informação, que nós vamos esclarecer logo a seguir. A Lei 10.454, a lei estadual da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, na mesma lei que ela altera o artigo 105 da Lei 10.990, ela também traz no seu texto, ela diz assim, ó, é assegurado às praças da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiro Militar que ingressavam na carreira antes da vigência da Lei Complementar 15.019 do ano de 17 e que preencham os requisitos para inativação até 31 de dezembro de 2019. Por favor, tem gente que tem microfone. Mantenha o microfone fechado, por favor, tá bem? Os militares que preencham os requisitos para inativação até 31 de dezembro de 2019. Por que essa data, gente? Porque a lei federal que trata da reforma da Previdência, nós já vamos entrar nela, ela garante o direito adquirido até dezembro de 2019. E nós vamos explicar agora o que é o direito adquirido. Então, os militares que tinham direito à inativação até 31 de dezembro de 2019, eles garantiram a promoção ao grau hierárquico superior e imediato, de que trata o caput e o parágrafo 1º do artigo 58 da Lei 10.990, no momento da transferência para a reserva ou reforma. A reforma poderá ocorrer independente de acidente de serviço ou por doença. Paulo, onde é que está a reforma? Lá no artigo 116 até o artigo 120, 121 da Lei 10.990, principalmente o artigo 116, inciso 1 ao inciso 5. Artigo 116, inciso 1, inciso 5, que são a reforma por acidente de serviço, decorrente de doença e outras causas que nós temos ali no artigo 116. Então, o legislador garantiu a promoção ao brigadiano. Por que eu expliquei para vocês o que era a legislação compilada? Por exemplo, a legislação compilada que tem esse risco no meio, que é o texto anterior da norma, se você for na Lei 10.990 no site da Assembleia, você vai verificar que o artigo 58 nasceu em 1997 e cada governo que entra no Rio Grande do Sul provoca uma mudança no artigo 58. Conforme vai andando a maré, vai mudando o artigo 58. Nada foi mais modificado na Lei 10.900 que o artigo 58. Quando você domina o texto do artigo, lá vem uma nova mudança. E agora há uma grande força no Rio Grande do Sul, chamada carreira policial militar, que a gente estamos esperando aí que haja essa mudança, na expectativa, mas na realidade é só expectativa. Até esse momento não temos nada de concreto.
Vamos dar sequência aqui, então. Então, quem ingressou na Brigada até 31 de dezembro de 2019, ingressou antes e tinha o tempo de inativação, ele tem o direito aqui à promoção por força do artigo 58 da Lei 10.990. Eu tenho uma situação aqui que eu gostaria de comentar para vocês, que quando nós lidamos com direito, nós temos que ter uma visão macro, uma visão aberta, tá? Uma visão erga omnes. Por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal, ele fala assim, que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros, aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade de direito, liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade nos seguintes termos. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, que é o artigo 5º, inciso 36. Nós temos duas coisas para nós comentarmos aqui. O princípio constitucional da igualdade, que está no caput do artigo 5º, e aí eu vou entender o porquê que os homens que trabalhavam na Brigada Militar tinham 30 anos e as mulheres 25. Quando a Constituição Federal nasceu em 1998, ainda a grande discussão por ocasião do texto constitucional era de que as mulheres tinham dupla jornada de trabalho. Paulo, o que é dupla jornada de trabalho? Ela exercia atividade laboral e quando chegava em casa ela tinha que fazer as atividades do lar, cuidar dos filhos e cuidar do marido. Só que houve desde os anos 70, principalmente a partir da Constituição de 88, muitos movimentos sociais pedindo o princípio da igualdade das mulheres. Tipo assim, nós não somos inferior ao homem em nada, exceto a força física. Gente, isso é uma grande discussão e ela é subjetiva. Isso pode ser uma verdade para eu, Paulo Ricardo, pode não ser verdade para outro colega que está assistindo a live. Uma coisa é certa, a mulher não é inferior, realmente, na minha opinião, em nada ao homem, a não ser na massa muscular e na força física, e nem sempre isso é um quesito para que o homem tenha vantagem sobre a mulher, que dependendo da habilidade, a mulher tira isso de letra. Mas se as mulheres queriam ser iguais perante o homem, por que as mulheres na Brigada Militar se aposentavam com 5 anos a menos? Se elas se aposentavam com 5 anos a menos, eu estava desobedecendo o princípio da constitucional da igualdade, certo? Se eu quero ser igual, como eu posso ser desigual dentro da minha legislação? Ora, bolas, o legislador ele corrigiu isso. Comment parler Montesquieu, como parler Montesquieu en français, como parle Montesquieu en français, je vous parler l'esprit de loi, como fala Montesquieu em francês, o espírito da lei. L'esprit de loi, qual é o espírito da lei na Revolução Francesa? Essa é uma frase célebre, né, por ocasião da Revolução Francesa, de 14 de julho de 1789, Montesquieu foi um dos pensadores. Qual é o espírito da lei? Então, o espírito constitucional, quando nasceu a Constituição de 88, era tratar as mulheres de forma diferente, porque tinham dupla jornada de trabalho. Hoje, as mulheres e os homens, inclusive, dividem as atividades do lar. Eu vou dar um exemplo por mim, Paulo Ricardo. Na minha casa, nós revezamos boa parte das atividades. Tipo, um hoje faz a janta, o outro faz a janta amanhã. A minha esposa até faz a maior parte das atividades de louça, janta, enfim, mas nós dividimos isso com muita propriedade, bem quando os filhos eram pequenos, a mesma coisa. Então, o legislador ele vem corrigir essa situação, equilibrando, com base no artigo 5º, que homens e mulheres têm que ter o mesmo tempo de serviço. Essa explicação ela é muito importante para que você entenda que o inciso 36 do artigo 5º ele diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Eu tenho três terminologias jurídicas aqui que são extremamente importantes a observar. Se você é jovem soldado que está aqui na brigada, pegar um veterano de brigada militar que está indo embora e perguntar, mestre, o que é direito adquirido? E me explica, por favor, o veterano ele vai se enrolar, porque ele não busca saber os direitos dele. Direito adquirido é aquilo que está incorporado no teu patrimônio subjetivo e ninguém tira. Ninguém pode mexer no teu direito adquirido. Então, o que seria o direito adquirido? Quando nasceu a reforma da Previdência Militar, em dezembro de 2019, quando ela foi publicada, quem já tinha 30 anos de serviço, este tinha direito adquirido. Os jovens soldados que estão assistindo essa live agora, eles não têm direito adquirido.
Mas, Paulo, eu entrei agora e se a lei mudar daqui 5 anos, eu tenho que cumprir a lei? Tem que cumprir a lei nova. A não ser que o texto da lei nova proteja você que já está dentro da Brigada Militar. Só tem direito adquirido quem já cumpriu todos os requisitos da lei. Quem não cumpriu os requisitos, ele tem expectativa de direito. Expectativa de direito, ela é diferente de direito adquirido. São coisas diferentes, elas andam para vias opostas, certo? Isso é extremamente importante que eu tenha a noção dessa terminologia. Então, todos os jovens... Aqui, ali, não... Atenção, familiar do paciente Gilmar Paiva. Por favor, vamos fechar o microfone, estou fechando aqui. Mantenha o microfone fechado, gente. O microfone só abre se você mexer nele, certo? Direito adquirido, então, é esta situação. A lei não prejudicará o direito adquirido. Quem está na brigada, nesse momento, jovem soldado, ele tem expectativa de direito. Não tem direito adquirido a nada. Só expectativa de direito. O ato jurídico perfeito. O que é um ato jurídico perfeito? Em 2019, quando nasceu a lei da reforma da Previdência, e porventura foram confeccionados atos de transferência para a reserva remunerada, quem foi transferido para a reserva remunerada naquele momento é um ato jurídico perfeito, porque ele cumpriu todos os requisitos da lei, indo com 30 anos de serviço. Mas, Paulo, se a lei federal fala que é 35 anos de serviço, como é que ele foi embora em janeiro de 2020? Ele feriu a lei? Não, ele já tinha o direito adquirido de pedir a reserva remunerada em dezembro de 2019. Mas, Paulo, eu tinha 10 anos de serviço, eu vou ter que cumprir a lei nova, que é 35? Já vou te explicar nesse momento, porque você não tem direito adquirido, você só tem expectativa de direito. E o que é coisa julgada? Aquilo que transitou em julgado e cumpriu todos os requisitos da lei. O que nos interessa aqui é a diferença do direito adquirido e da expectativa de direito, que eu acredito que ficou claro para todos. Se não ficou, anotem ao final da live, me perguntam que nós explicamos de outra forma. Aí eu faço um comentário aqui que, desta maneira, um direito antes adquirido não poderá ser retirado de nenhum cidadão por força de lei nova. Direito adquirido e não é expectativa de direito, que são coisas diferentes. O ato jurídico perfeito é o ato, então, validamente realizado sob vigência de uma lei que depois foi revogada ou modificada. Um ato jurídico perfeito, cumpriu todos os requisitos da lei vigente à sua época. E o que nós temos agora aqui, então? Vamos entrar na lei federal, falando que a reforma da Previdência dos militares ela foi diferente da reforma da Previdência do civil, que são os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos em geral, o servidor público civil, pelo motivo de que o governo federal entende que a carreira militar ela tem especificidades e, por isso, requer tratamento diferenciado. Paulo, o que é tratamento diferenciado? O policial militar ou o servidor militar das Forças Armadas não tem FGTS, a lei diz que tem que ter dedicação exclusiva, a lei diz que ele está à disposição 24 horas por dia. Os candidatos que estão nessa live, que estão estudando para ingressar na Brigada Militar, vão ouvir a todo momento uma expressão dentro da corporação que diz assim: você é militar 24 horas por dia, você respira policial militar, você respira ser brigadiano. Mas, Paulo, eu tenho um meu bico é outra coisa, estou falando de atividade legal. Tanto que se eu for ferido ou morrer no bico, jovem soldado que está estudando, atenção, você não será beneficiado ou a sua família, viúva ou filhos não serão contemplados pelo artigo 1º e 3º da Lei 11.000 do ano de 1997, lei estadual, que é a lei da promoção extraordinária, o PM que morrer ou ficar permanentemente inválido decorrente de acidente de serviço ou de ação policial. Ação PM, confronto direto e imediato. Atenção com isso. Por isso que o governo entende que você tem que ter tratamento diferenciado, porque você é diferente do civil, você é diferente do servidor público civil e do seletista, aquele vinculado à CLT que tem carteira assinada.
por todos esses quesitos que eu mencionei aqui: dedicação exclusiva, não tem FGTS, trabalha no sábado, domingo, feriado, Dia das Mães, Páscoa, Ano Novo, trabalha em turnos diversos, não ganha insalubridade, não ganha. Ah, mas eu ganho risco de vida, mas não é insalubridade, certo? Tem outras questões diferentes. Então, as mudanças para os integrantes das Forças Armadas ficaram de forma da reforma da Previdência, que era a reforma da Previdência dos civis e dos servidores públicos. As novas regras para eles, que são as Forças Armadas, foram determinadas, e anotem quem puder, pela Lei 13.954 de 2019, sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em 16 de dezembro de 2019. Esta lei ela tem um texto enorme. Eu estou pegando só o que nos interessa aqui, que é o tempo de serviço. É o tempo de serviço para nós calcularmos aqui o que é o pedágio, qual é o tempo que eu tenho que cumprir, porque o policial, em geral, não sabe qual é o seu tempo de serviço. Se eu ler o texto da lei, você vai sair fumaça da sua cabeça e você vai ficar sem entender. Paulo, como é que tu entendeu isso? Eu fiquei estudando, buscando informações complementares. Não somos nenhum gênio da lâmpada, mas nós trouxemos de forma sintética aqui as informações para que o nosso brigadiano que está nos assistindo possa entender. Para quem vale as novas regras, então, Paulo Ricardo? As regras da Lei 13.954 de 2019, elas valem para membros das Forças Armadas, leia-se Exército, Marinha e Aeronáutica, relembrando que a Brigada Militar ela é força reserva do Exército Brasileiro. Eu, Paulo Ricardo, na condição de nativo, ainda posso ser convocado em situação de guerra, por exemplo. Quem está estudando para ingressar aí na Brigada Militar, saiba que está previsto lá na Lei 10.990 em norma federal. Então, essa lei ela é válida para as Forças Armadas, policiais militares e bombeiro dos estados diversos da Federação. E, neste momento, leia-se também Rio Grande do Sul. Leia-se Rio Grande do Sul, a Lei 13.954 do ano de 2019. Apenas alguns pontos são diferentes sobre a regra de transição. Paulo, que pontos são esses? O que muda no tempo de serviço para a aposentadoria do policial militar? Por exemplo, não há idade mínima prevista na legislação para se aposentar. Não consta isso na lei. O tempo mínimo de serviço, que hoje é 30 anos de tempo, hoje não, em 2019 era 30 anos nas Forças Armadas, mas, Paulo, para a mulher no Rio Grande do Sul era 25. Gente, no Brasil, a Brigada Militar é uma das poucas polícias militares que não tem mais cabo, colocou o terceiro sargento em extinção, não tem mais subtenente, não tem mais segundo tenente. A Brigada Militar é uma das raras polícias no Brasil que não tem isso. E uma polícia que também concedia 30 anos para aposentadoria para homem e 25 para mulher. Só que nas Forças Armadas, o tempo mínimo de serviço era 30 anos e, por força da alteração federal, ele vai subir para 35 anos. Sendo que dentro do tempo mínimo, em 2019, que era 30 anos, 25 anos tinham que ser de atividade militar. Dentro dos 30, 25 tinha que ser de atividade militar conforme norma federal. Só que as polícias militares tinham uma outra política e liberdade de ação, dentre elas a Brigada Militar. Eu, Paulo Ricardo, conheci colegas brigadianas, por exemplo, que trabalharam 20 anos na Brigada Militar, averbaram, quatro licença-prêmio, que era contado em dobro, ou seja, contava mais 2 anos como se tivesse trabalhado, tinha 3 anos de INSS, completou os 25 anos, reserva remunerada. Mas, Paulo, daí ela não era promovida. Não, isso é outra coisa. Eu estou querendo dizer que uma mulher na Brigada Militar ela poderia ingressar aos 18 anos e com 42 ela estava inativa. Ela poderia se aposentar com 42 anos de idade, 41 anos de idade. Eu tenho que calcular aqui, mas se eu não me engano, com certeza com 42, 43 anos de idade tinha o direito à inativação.
Aí nas Forças Armadas era 30 anos, com no mínimo 25 anos. E o governo federal mudou agora de 30 para 35 anos, tanto para homens quanto para mulheres. É isso que o governo federal fez. Esse tempo de atividade militar ele vai aumentar. Tá, Paulo, mas eu estou assistindo a live. Tu quer me enlouquecer? Eu tenho que cumprir 30 ou 35? Já vamos explicar para você agora aqui. Esse tempo de atividade militar ele vai aumentar gradualmente, acrescido de 4 meses a cada ano, a partir do ano de 2021, que é o ano que está acabando agora. Quando a lei nasceu em 2019, ela disse que 2020 nada aconteceria, e a partir do ano de 2021 começou a contagem em busca da mudança do tempo de serviço de 30 para 35 anos. Sendo que, vamos mentalizar isso, gente, ó, 30 anos era a exigência da lei federal. Sendo que dos 30, tu tinha que ter dentro dos 30, no mínimo 25 anos de atividade puramente militar. Os outros 5 anos, para completar 30, poderia ser 3 anos no INSS, podia ser 2 anos prestado ao município, por exemplo, num concurso público, né? Município, estado ou união, e aí eu tinha os outros 5 anos. Então, ó, 25 de serviço militar, mais 5 de outros. O outros é outros, certo? Isso dentro dos 30. Agora, para que eu chegue dentro de 35 anos, não é direto. Esse tempo ele é acrescido de 4 meses a cada ano que o brigadiano completar a partir de agora. Quem não se aposentou em dezembro de 2019 vai ter que cumprir o que nós estamos lendo aqui agora. A cada ano que ele tiver que cumprir, ele vai colocar 4 meses no tempo de serviço até que chegue aos 35 anos de serviço militar. Paulo, tu está me enlouquecendo. Vamos entender melhor isso? O tempo mínimo de atividade militar também vai aumentar 4 meses, porque era 30 anos, sendo no mínimo 25 anos de atividade militar. Esses 25 vão virar 30. Esses 30 vão virar 35. Estamos entendendo isso, gente? 30 anos a cada ano, eu aumento 4 a 4 meses a cada ano até chegar a 35. 25 anos, que é o tempo mínimo de serviço militar, eu aumento 4 meses até chegar a 30. Ou seja, eu terei que ter 35 anos de serviço militar, sendo que dos 35, no mínimo 30 anos de atividade militar. Portanto, em 2035, jovem militar da Brigada Militar que está assistindo essa live e que está querendo ingressar na Brigada Militar, no ano de 2035, será preciso você ter 30 anos de tempo de natureza militar no ano de 2035, além dos 35 anos de serviço, certo? Terá que ter 35 anos de serviço, por isso que eu expliquei para vocês a diferença de anos de serviço para efetivo serviço militar. Nos 35 anos de serviço, eu vou computar nos 35 anos, 5 anos que pode ser de outras atividades. Poderão ser 3 anos de INSS, 2 anos de prefeitura ou de serviço prestado ao Estado, 5 anos de INSS, mais 30 anos de tempo de natureza militar. Isto é o que eu tenho que ter em 2035. Vamos visualizar isso numa tabela para que nós possamos entender melhor. Vejam bem, no ano de 2019, se o brigadiano tivesse 30 anos de serviço, em 2019 ele poderia pedir a reserva remunerada, porque ele tinha preenchido o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. A lei não prejudicará o direito adquirido se ele tivesse 30 anos em 2019. Mas esse brigadiano, em 2019, ele tinha 29 anos. Aí ele não podia pedir reserva remunerada. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele completou 30 anos de serviço em 2020. Ele vai ter que cumprir o novo requisito da lei
Em 2021, quando ele completar, pedir a reserva remunerada, ele vai ter que ter 30 anos mais 4 meses. Esses 4 meses é o que nós chamamos de pedágio. É como se você estivesse pagando uma multa ao governo para você pedir a reserva remunerada. Esse militar aqui, em 2021, se ele não tinha 30 anos em 2019, se ele não tinha 30 anos em 2019, ele vai ter que pagar o pedágio de 4 meses no ano de 2021, que é agora. Quem completou 30 anos, tanto homem na Brigada Militar, quanto mulher, terá que cumprir 30 anos e 4 meses de serviço. Certo? Mas aí eu vou verificar também o outro cálculo, porque aqui eu estou falando de 30 anos, que é o tempo bruto de serviço. Paulo, em 2021, eu não tenho aqui 30 anos e 4 meses. Eu vou completar o direito à aposentadoria em 2022. Então, em 2022, esse brigadiano terá que ter 30 anos e 8 meses. Em 2023, 31 anos. Observem que em 2 anos, 4 meses, 8 meses, eu coloquei mais 4 aqui, vou completar 31 anos em 2023. Ou seja, o policial militar que não tinha tempo de serviço em 2019, em 2023 ele só poderá pedir reserva remunerada se ele tiver 31 anos de serviço prestado à Brigada Militar. Eu estou falando de anos de serviço no bruto, tá, gente? Eu não estou falando dos 25 anos, que era 25... Ó, aqui era 30 anos de serviço e 25 de natureza militar. Só que agora, conforme eu aumento aqui nos 30 anos, eu também vou aumentar no 25, que eu vou mostrar na próxima tabela. Então, observem que 2021, de 4 em 4 meses, ó, 2026 com 32 anos, 2029 com 33 anos, 2032, no ano de 2032, o brigadiano só poderá pedir reserva se ele tiver 34 anos de serviço, e, finalmente, no ano de 2035, ele terá que ter 35 anos de tempo bruto de serviço. Mas, Paulo, dentro dos 35, ele não tem que também ter o tempo de natureza militar? É o que nós vamos ver no próximo slide. Aqui eu estou falando anos de serviço. Dentro dos 35 anos, eu posso ter o tempo de natureza militar, o tempo de averbamento de seletista, prestado ao município, ao Estado ou à União num outro órgão, dentro dos 35 anos. Então, somente no ano de 2035, tanto homem na Brigada Militar quanto mulher tem que ter 35 anos. E aqui na legenda eu explico isso. Ó, o tempo mínimo de serviço hoje é 30 anos, passa para 35 anos de serviço. O que hoje é 30 passará para 35 anos até o ano de 2035. Sendo que hoje é 30 anos de serviço com 25 anos de natureza militar, no mínimo, tanto para homens quanto para mulher. O que hoje é 30 com 25 passará a ser 35 com 30. Ah, Paulo, o que é isso então? Aqui é os 35 anos brutos. Vamos ver agora aquilo que é 25 anos no próximo slide, o que vai acontecer? Em 2020, se eu tinha 25 anos de serviço militar dentro dos 30 anos, em 2021 eu terei que acrescer 4 meses, se eu não tenho direito de aposentadoria, certo? Ele vai aumentar 4 meses no ano de 2021 dentro dos 25 anos e vai aumentar 4 meses dentro dos 30 anos. Ou seja, eu terei que ter 30 anos mais 4 meses no bruto e os meus 25 anos de natureza militar para eu ter a aposentadoria. É 30 anos e 4 meses, e dentro desse tempo eu tenho que ter 25 anos e 4 meses. No ano de 2023, 26 anos. No ano de 2026, 27 anos. Recapitulando que é de 4 em 4 meses que eu vou aumentando o tempo. 27 anos e 4 meses, 27 anos e 8 meses, até que em 2029 eu tenha 28 anos.
2032 eu tenho 29 anos, 2035 eu tenho 30 anos. Paulo, o que é esses 30 anos em 2035? Esses 30 anos será o tempo mínimo de natureza militar para você ter a aposentadoria. Então, no ano de 2035, você terá que ter 30 anos de natureza militar, mas dentro dos 35 anos que você completar. 30 de natureza militar, mais 5 de outros. O outros eu dou uma olhadinha lá no artigo 142 da Lei 10.990, que lá estão os averbamentos da CLT, de carteira assinada que você tinha, o tempo de município, estado ou união. 5 é outros. 30 anos de natureza militar. Paulo, eu sou mulher, eu vou ter que cumprir isso aqui, você vai ter que cumprir isso aqui. As mulheres não brigaram pelo princípio da igualdade, as mulheres não invocaram o artigo 5º caput da Constituição Federal, de que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de cor, religião ou sexo. Se eu invoquei o princípio da igualdade, o legislador entendeu que a mulher tem que cumprir 30 anos de natureza militar e 35 anos de serviço, tanto para homens como para mulheres, no ano de 2035. Mas, Paulo, eu já estou na Brigada Militar. Como é que é essa regra de transição? Os militares que já estão na ativa, que já contarem com tempo de serviço, eles poderão ingressar na reserva com menos de 35 anos, cumprindo uma espécie de pedágio. Esse pedágio ele é 17% sobre o tempo que falta para completar 30 anos de serviço. Mas, Paulo, o único pedágio que eu conheço é o da Freeway, ali no Rio Grande do Sul. Quando eu passo ali, depois da Arena do Grêmio, logo em seguida eu tenho o primeiro pedágio, ou nas rodovias do Rio Grande do Sul. O que é o pedágio na lei federal? O pedágio é os 17% que você tem que pagar se você já está na Brigada Militar para se inativar. Esse pedágio aqui, quem não tinha o direito adquirido no ano de 2019, em dezembro de 2019, 31 de dezembro, e ele não tinha os 30 anos de serviço, ele teria que pagar o pedágio. Mas como funciona o cálculo desse tempo de serviço? Vamos entender, Paulo. Continua complicado isso para mim. Eu não estou entendendo esses 17%. Eu sou a Daiane aqui de Barão de Triunfo e tenho 10 anos de Brigada Militar, Paulo. Como é que eu calculo isso? Aí eu vou vir para essa lâmina aqui, ela está bem didática, tá? Bem didática, ó. Militares da ativa podem entrar na regra de transição do tempo de serviço da seguinte forma, por ocasião da Lei Federal 13.954 de 2019, que foi sancionada em dezembro de 2019. Vamos imaginar um militar 1. Militar 1. Quem chegou na Brigada Militar em 2019, é recente ingressado na Brigada Militar. Esse militar ele tem direito adquirido? Não. Ele não cumpre o requisito do inciso 36 da Constituição Federal. A lei não prejudicará o direito adquirido. Ele não tem direito adquirido. Ele tem expectativa de direito, porque ele ingressou na Brigada Militar em 2019. Então, ele tinha a expectativa de que ele ia cumprir o artigo 105 da Brigada Militar, que era 30 anos de serviço. Mas ele ingressou na Brigada em 2019, bem no ano que o governo federal editou a lei. Ele tinha expectativa de cumprir 30 anos, ele vai pagar um pedágio de 17%. Eu vou na calculadora, faço 30 vezes 17, o resultado é 5. Se o resultado é 5, eu coloco no tempo que ele faltava. Ó, se eu ingressei em 2019, faltava 30 anos para me aposentar. Eu pago o pedágio de 17%, que é 5, somo 30 mais 5. Esse policial que recém ingressou na Brigada Militar no ano de 2019, sinto muito, meu amigo, você vai ter que cumprir 35 anos de Brigada Militar. Vai ter que cumprir 35 anos no bruto e dentro dos 35 anos, 30 anos de natureza militar. Enquanto não chegar aos 30 anos de Brigada Militar, mesmo que ele esteja aqui ó, com 36 anos, ele não tem direito à reserva remunerada. Porque ele poderá averbar 6 anos de INSS, por exemplo. É o Paulo Ricardo, que tinha 3 anos e meio de INSS, averbou, certo? Enquanto não completou os 30 anos aqui de natureza militar, ele poderá estar com 36 anos aqui e não ter direito à aposentadoria.
Isso é um binômio, tá, gente? É venda casada. 30 anos de natureza militar e 5 anos de outros. Mas, Paulo, eu sou um brigadiano que, quando nasceu a lei em dezembro de 2019, eu tinha 10 anos de brigada militar. Então, eu tinha expectativa de cumprir só mais 20 para me aposentar. Se você tinha a expectativa de cumprir mais 20, você pega 20, vai na calculadora, vezes 17. O que é vezes 17? Vai dar 3,4. 3,4 eu somo com a tua expectativa, que é 20, mais 3,4. Quantos anos você que tinha 10 anos na brigada vai ter que cumprir, então? De acordo com essa lei, se você tinha 10 anos em dezembro de 2019, vai ter que cumprir 23 anos e 4 meses e vai ficar com um total de tempo de serviço 33 anos e 4 meses para ter direito à aposentadoria. Mas, Paulo Ricardo, eu sou o brigadiano 3, que tinha 15 anos de serviço na Brigada Militar em dezembro de 2019. Logo, faltava só 15 anos para me aposentar. E essa lei vem me prejudicar. Sinto muito. Você não tem direito adquirido. Faltava 15 anos para você se aposentar em dezembro de 2019. O que você faz? Pedágio. Vai lá na Freeway, pega a calculadora, calcula 15 vezes 17, vai dar 2,5. Se faltava 15, é 15 mais 2,5. Você soma 17,5 ao tempo que já possuía, que já teve na Brigada Militar, você vai ter o direito de pedir a reserva com 32 anos e 5 meses. Paulo Ricardo, eu tinha 20 anos na Brigada Militar em dezembro de 2019. Faz o mesmo cálculo. Se você tinha 20 anos em dezembro de 2019, a sua expectativa de se aposentar de direito faltava só 10 anos. 10 vezes 17, olha que cálculo simples, dá 1,7 exato. 10 mais 1,7 são 11,7, somados a 20, esse brigadiano que tinha 20 anos em dezembro de 2019 só poderá pedir reserva remunerada quando ele possuir 31 anos e 7 meses de tempo de serviço bruto. Dito isso, eu estou encerrando aqui a live sobre o tempo de serviço brigadiano. Não saiam da live, só me dê 2 minutinhos, por favor. Me adicionem lá no Instagram, @instituto_RMC, Romeu Mike Charlie, é underline, tá, gente? Porque tem outro Instituto RMC lá no Instagram, mas não é o meu é underline RMC. Você vai ó, a Júlia de Gramado, e se nós mulheres tomamos. Pois é, Júlia, já vou conversar com você, né? Buscamos o princípio da igualdade, então é isso aí. Me adicionem, gente, no Instagram, por favor. Adicione no meu canal no YouTube, Master Trainer, @Paulo Ricardo. A partir de janeiro, nós vamos ter 30 cursos de graduação e pós-graduação em várias matérias, inclusive direito. E nós vamos ter descontos especialíssimos para brigadiano. Sou eu, Paulo Ricardo, que vou estar atrás como diretor desse instituto. E eu conto com vocês para que vocês possam aqui. Não me abandonem, pelo amor de Deus, não saiam da live, 1 minutinho só. Abram as câmeras para eu poder ver vocês. Escrevam aqui no chat se entendeu, se ficou com dúvida, se a live foi boa, se foi ruim. Muito bom, Paulo. Aqui é o Sargento Gonçalves. Muito obrigado, Sargento Gonçalves, meu colega, meu amigo particular, meu colega de Direito de Federação Gaúcha de Futebol, meu amigo particular. Obrigado, Gonçalves. Espero que todos tenham entendido aqui essa situação. E quem está estudando para ingressar na Brigada Militar, o site Gabarito Policial, você paga R$ 35, somente R$ 35. Simplesmente a coisa mais ridícula que existe essa lei. Parabéns pela live. Valeu, Denise. Muito obrigado. Excelente, meu amigo. Alguém escreveu aqui, o Fon Garbel, eu não sei quem é. E assinem o site Gabarito Policial, é R$ 35 uma vez só, e você faz questões para a Brigada Militar. Show de live, Robertson, muito obrigado, live. Robertson, me adiciona lá o meu Instituto RMC, underline, me adiciona no YouTube, quero ver vocês no YouTube lá agora, curtindo meus vídeos.
Master Trainer Paulo Ricardo, será uma grande honra para todos nós. Um grande abraço em todos, essa live vai estar gravada, vai estar disponível lá no site do Gabarito Policial, R$ 35,00 em uma vez, você vai assistir todos os vídeos que nós gravamos de legislação da Brigada Militar. E quem ficou com dúvida, me chama no privado, Master Trainer Paulo Ricardo no Instagram, ou ainda lá no YouTube, Master Trainer Paulo Ricardo. Um grande abraço em todos, fiquem com Deus, uma honra contar com cada um aqui, Gabarito Policial, todos os dias, estou lá, Dayana, muito obrigado, Dayana. Tá? Um abraço lá para o Paulo, coordenador do Gabarito Policial, temos muitos alunos lá e vão assistir essa live e outros vídeos que nós gravamos de legislação da Brigada Militar. Fiquem com Deus, um abraço a todos, eu sou o Sargento Paulo Ricardo, vem comigo no Instituto RMC, 30 cursos de graduação, pós-graduação, curso de coach, análise comportamental, curso empresarial e vários cursos de desenvolvimento humano. Até a próxima, voltaremos! Foi um privilégio ter contado com vocês. Um grande abraço.